Então, vamos falar do que embasa a minha escolha pelos grupos, né, que a gente escolhe e não em outros. A escolha desses grupos não é aleatória. A Cativa Investimentos, que é a minha empresa, nós somos independentes, não somos funcionários de nenhuma administradora. Nós somos uma corretora. E a gente tem, inclusive, o respaldo legal para buscar as melhores opções para que o método funcione. Seja de grupo A, grupo B, etc, etc. Né? E entregar isso, né, para os consorciados, para que o método ERSA tenha o melhor funcionamento possível, o melhor resultado possível. Então vamos lá. Por que escolhemos esse tipo de grupo? Vamos lá. Primeiro, eu vou trazer aqui algumas características dos grupos e vou te explicar por que eu escolho grupos com essas características. E lembrando, deixar muito claro, não adianta você pegar um grupo com uma dessas características, porque é o empilhamento de estratégias que vai te dar o resultado maximizado, tá bom? Então vamos lá, afinal, por que eu escolho grupos de meia parcela? Por dois grandes motivos. Porque mesmo com o mesmo orçamento mensal, você pode investir no dobro de cotas e assim duplicar as suas probabilidades. Um exemplo, se você quer investir R$3.000 por mês no método ERSA, nós alocamos em 4 cotas de R$250.000, por exemplo. Você tem 4 cotas de R$250.000, você tem 1 milhão de crédito de potencial investido. Enquanto isso, no grupo convencional, pagando parcela integral, você terá 2 cotas, você terá 500 mil em cotas. Então você tem a metade. Até aí, óbvio. Só que, quando a gente trabalha a questão de venda futura dessas cartas, né, o valor da cota é fundamental. O que baseia a venda de uma cota? 2 parâmetros. Primeiro, o composto total do negócio entre o valor da entrada dessa carta, ou seja, o lucro que você vai ganhar, versus o que falta pagar, precisa ser mais barato do que o financiamento. Não necessariamente o financiamento imobiliário convencional, mas tem vários tipos de financiamento, ele tem que ser mais econômico que o financiamento. Ou pelo menos similar. Agora, outro ponto. O valor de entrada também precisa ser similar ao financiamento. Se a gente cobrar uma entrada muito alta, a entrada de financiamento vai ser muito mais baixa, também inviabiliza. Então, essas duas variáveis precisam andar juntas. E o que determina uma venda mais rapidamente de uma carta é o valor da entrada dela. O valor da entrada é um percentual sobre o crédito. Então, o valor que você vai vender a sua carta é baseado por um percentual sobre o crédito. Esse é o principal elemento que determina o valor da venda da carta. E não o que falta pagar. O comprador tem que ter capacidade de poder comprar essa carta. Se ele não tem entrada, ele não compra, não importa quanto falta pagar, concorda comigo? Então, o primeiro parâmetro é o valor de entrada. O segundo, o saldo a pagar. Então, os dois são importantes, mas o valor de entrada é o mais importante. Então, a gente baseia o valor de venda da carta com um percentual sobre esse crédito. Então, se você está com o mesmo valor de parcela, investindo em 1 milhão de créditos, a soma de 4 cartas, por exemplo, você vai ter um potencial de lucro maior, porque você vai poder vender, né, essas cartas sobre 1 milhão. Se você tem 500 mil em créditos, você vai poder vender sobre a metade, sobre 500 mil. Então, com o mesmo aporte inicial, você consegue ter o dobro de número de cartas, mas também, em outra hipótese, o dobro também de valor investido. E isso é muito importante, de potencial de valor investido, que é o que vai determinar seu lucro. Por exemplo, num valor de venda médio de uma carta, para a gente trabalhar numa média, para poder só fazer um exemplo, né, de 20%. Então, se você tem 1 milhão em crédito, 20% sobre 1 milhão é um potencial de 200 mil de venda futura dessa carta. Se você tem sobre 500 mil, é um potencial de 100 mil sobre a venda futura dessas cartas. Então, veja, é muito mais resultado, tendo em comparação. A meia parcela tem esse poder. O segundo aspecto de escolha da meia parcela é que a venda da carta vai ser rentável por mais tempo. Ela vai dar mais lucratividade, a venda da carta, em grupos de meia parcela. Como você investe metade da parcela, na contemplação, não importa se você contempla em X tempo, mas você vai ter investido metade do valor quando comparado a um grupo de parcela integral. Então, por exemplo, se você fez lá a adesão de uma cota de 250 mil com parcela integral e investe por 30 meses, uma média de parcela de 1.500, considerando já os reajustes que anualmente vão acontecer, um reajuste médio de 6%, ao longo desses 30 meses você vai ter investido em somatório de parcelas 48 mil. O valor da venda dessa carta vai rodar mais ou menos 56 mil. Ainda tem um bom lucro? Ainda tem um bom lucro. Só que, se fosse meia parcela, você investiria somado 24 mil, metade do valor. E a venda igual seria por 56 mil. Por quê? Porque é o valor de entrada que o potencial cliente tem para comprar essa carta. Você pode pedir que ela tenha valor de mercado. Então, o que é melhor? Vender por 56 mil algo que você investiu por 48 ou vender por 56 mil algo que você investiu por 24? Então, é óbvio a resposta.
E ainda, outro detalhe, essa cota ajusta anualmente, tá? Então, quando você está aportando metade da parcela, mesmo que não contemple no começo, como você está aportando muito pouco comparado ao seu crédito, vai dar lucro por mais tempo. Então, se você investiu 5, 6 anos, muitas vezes, em planos de meia parcela, ainda vale a pena vender essa carta com uma excelente rentabilidade. Enquanto no grupo de convencional, lá por 3 anos e pouco, 4 anos no máximo, já bateu no teto, já estourou. Você não vende mais ela. Então, a meia parcela tem esse poder de você poder duplicar o número de cotas e, ao mesmo tempo, uma cota que você venha a ter, que contemple mais tarde, ela ainda vai ter um potencial de lucro muito maior do que uma cota tradicional de parcela integral.